Olá pessoal, Linimar Stock de novo aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou fazer um compilado, vou estar tirando algumas dúvidas, respondendo a alguns questionamentos para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a devolução do auxílio emergencial. A gente sabe que tem essa situação aí. Mas peço antes que você se inscreva, tá? Por favor, se você já é inscrito, já vou te agradecendo. Se você ainda não está inscrito, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Gente, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu preciso estar aqui respondendo dúvidas que estão nos sites do governo. Eu quero trazer para vocês a palavra oficial do governo respondendo a sua dúvida, ao seu questionamento. Então, esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo e, se necessário, a gente fará um segundo vídeo dando continuidade a esse tema, explicando para você a devolução do auxílio emergencial. A primeira pergunta, gente, que foi colocada foi: quem precisa declarar o auxílio emergencial para fins do imposto de renda? A palavra do governo diz que o auxílio emergencial ele é considerado um rendimento tributável, ou seja, sujeito ao imposto, para fins da declaração anual de ajuste, a declaração do imposto de renda, da pessoa física, e, portanto, a sua declaração deve seguir as regras definidas pela Receita Federal. É isso que diz o governo, tá? No site do governo. Então vamos continuar. Quem precisa devolver o auxílio emergencial? Bom, vamos lá. Palavra do governo, tá, gente? Aquelas pessoas que em 2020 receberam auxílio emergencial e fazem parte como titulares ou dependentes financeiros em declarações do imposto de renda com rendimentos tributáveis sem contar o auxílio em valor acima de R$ 22.847,76. Esse valor, R$ 22.847,76, são rendimentos tributáveis sem contar o auxílio, tá? Então fica aí esse questionamento, tá? Fica a resposta a essa questão. Agora, gente, lembrando, quem vai precisar devolver? Se você vai fazer a declaração do imposto de renda, se você titular ou seus dependentes incorrerem nessa situação de terem recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 mais o auxílio, você terá que devolver o auxílio emergencial, tá? Outro questionamento, é preciso devolver todo o dinheiro? Aí é uma coisa interessante. A Receita Federal diz que vai ter que devolver aquelas parcelas de R$600, tá? Mães solteiras receberam 1.200. Esse dinheiro vai ter que ser devolvido. Agora, aquelas parcelas extra de R$300 que foram pagas as últimas 4, essas não se fala nada na devolução delas. Então você vai ter que devolver as 5 de 600, caso você incorra numa situação de devolução, tá? Outro questionamento, como devolver? Como é que você vai fazer para devolver? Vamos ver o que o governo está dizendo. Após o envio da declaração anual do imposto de renda da pessoa física 2021, o programa vai gerar automaticamente um documento de arrecadação, chamado DARF. Esse documento adicional com os valores identificados como auxílio emergencial recebido pelos titulares e dependentes de declarações que apresentam rendimentos tributáveis sem contar com auxílio em valor acima de R$ 22.847,76, tá? Será gerado um DARF para cada CPF que tenha recebido o auxílio. Ou seja, vamos supor que você, na sua casa, e mais 2 pessoas receberam o auxílio e estão obrigados a declarar o imposto de renda, ou você está obrigado a declarar.
né? Você é o titular. Se você colocou os dois dependentes que receberam o auxílio emergencial, o programa do imposto de renda vai gerar o DARF para cada um dos dependentes para devolução, tá? Para devolver o auxílio. Cada dependente vai ter o seu DARF para devolver o auxílio, tá? Fica aí mais uma resposta. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família? Outro questionamento. Precisa declarar o auxílio emergencial para fins do imposto de renda? Sim. Se você recebe Bolsa Família, deve declarar o auxílio emergencial de acordo com as mesmas regras gerais estabelecidas para quem recebeu o auxílio, tá? Mas veja bem, você vai seguir as mesmas regras daquelas pessoas que tiveram que devolver normalmente, que não recebem Bolsa Família. Se você recebeu mais de R$ 22.847,76, aí você tem que devolver, tá? Quem é beneficiário? Vamos lá, vamos a outra aqui, essa já foi respondida, né? Declaro dependentes na minha declaração do imposto de renda. Preciso declarar o auxílio emergencial recebido por eles? Sim. É necessário declarar como rendimentos tributáveis todos os valores recebidos como auxílio emergencial e a sua extensão ao longo do ano de 2020 pelo titular e todos os dependentes. Na entrega da declaração do imposto de renda, quando você coloca alguém como seu dependente, automaticamente você tem que colocar ali os rendimentos recebidos pelos dependentes, os seus bens, os seus direitos, enfim, tudo aquilo que é relacionado com o dependente, ele deve estar na declaração, incluindo-se aí o auxílio emergencial, tá? Então, se você vai colocar alguém na sua declaração e ele recebeu o auxílio, você tem que declarar ele também. Vou estar respondendo outra aqui, gente. Declaro dependentes na minha declaração do imposto de renda, que receberam o auxílio. Esse auxílio por eles deverá ser devolvido? Olha, caso a sua declaração apresente rendimentos tributáveis sem contar auxílio acima de R$ 22.847,76, sim. Após o envio da declaração, como eu já disse, a Secretaria da Receita Federal vai gerar o DARF, que é um boleto, tá? Com os valores identificados como recebidos por seus dependentes a título de auxílio. Como eu disse, essa pergunta já foi respondida. Dependente, se ele incorrer na situação de ter recebido mais de R$ 22.847,76, ele vai ter que devolver o auxílio, mesmo ele sendo seu dependente, tá? Então fique atento nisso aí na hora de fazer a entrega da sua declaração, né? Sempre, gente, que você fizer a declaração e colocar um dependente, o dependente ele vai seguir as mesmas regras das pessoas titulares da declaração. Se ele recebeu rendimentos tributáveis, o que são rendimentos tributáveis? Aluguéis, salários, retiradas pro labore, esses são rendimentos tributáveis, tá? Ou seja, sujeito ao imposto de renda. Vamos aqui mais um questionamento. Meu filho e eu recebemos auxílio emergencial e ele é meu dependente para fins da declaração do imposto de renda. Preciso declarar o auxílio emergencial recebido por ele? Sim, eu já disse. Se você declara seu filho como dependente para fins do imposto de renda, deverá também declarar o valor do auxílio. Mais uma vez, repito, se você coloca alguém como dependente, também deve acompanhar essa pessoa todos os seus rendimentos, bens e direitos, tá? Na declaração do imposto de renda. Vamos lá. Meu filho e eu recebemos o auxílio emergencial e ele não é mais dependente para fins da declaração do imposto de renda. Preciso declarar o auxílio recebido por ele? Olha, se não declara seu filho como seu dependente para fins de imposto de renda, você não vai precisar declarar o valor do auxílio recebido por ele. Nesse caso, se você, que é o titular da declaração, obteve outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 no ano de 2020
e não tem dependente do imposto de renda, você declara apenas o valor do auxílio emergencial, né, parcelas de 600 ou de 1.200, da sua extensão, da sua declaração, recebidos por você. Lembrando que as parcelas de 300 reais não precisa devolver, tá, gente? Vamos ver mais uma questão aqui, vou ver se eu acho mais uma diferente aqui. Essa aqui já foi respondida. Vamos ver se eu acho mais uma aqui, para que você entenda bem como é feita a devolução do auxílio. Tá. Como eu posso obter o relatório de rendimentos com o valor recebido do auxílio emergencial e a extensão? Para aqueles que precisam declarar o imposto de renda, estará disponível no site do governo, gov.br/auxílio, o informe de rendimentos com os valores do auxílio emergencial e da extensão do auxílio recebidos por cada beneficiário. No informe de rendimentos, são apresentados os valores recebidos ou devolvidos no ano de 2020. Já teve caso de devolução, né, gente? Devoluções que tenham sido feitas no ano de 2021, seja via DARF, ou seja via de recolhimento de GRU, ou estorno ainda feito pela Caixa, por não ter ocorrido o saque dos valores, vão ser apresentados naquele relatório disponibilizado pela Dataprev no mesmo link. Então, se você devolveu, vai mostrar direitinho lá para você, tá? Bom, uma pergunta aqui interessante. Não recebi o auxílio emergencial, mas quando faço a minha declaração do imposto de renda, aparece que eu recebi. O que eu posso fazer? Gente, é uma pergunta séria. Se você não recebeu o auxílio emergencial e aparece como você recebeu, o seu CPF pode ter sido utilizado em alguma fraude. Aí, nesse caso, você tem que procurar, né? Você deve fazer uma denúncia para o Ministério da Cidadania para que seja apurado, tá? Bom, estão aí, gente, algumas perguntas respondidas aqui sobre o auxílio emergencial. A gente vai fazer mais um vídeo para esclarecer mais a você sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e eu estarei pronto para ajudar você. Gente, beijo para todos, um grande abraço, até o próximo vídeo.